Manhã da terça-feira, hoje é 16 de setembro, nós estamos recebendo aqui nos estúdios da Vale Feliz o professor Edson Pedrotti, que é diretor do JMB de Feliz, e nós vamos saber mais a respeito do cinquentenário do Colégio Estadual Professor Jacó Milton Benemann, aqui de Feliz. Então, se você é nosso ouvinte raiz, já dá volume no rádio, porque sabe que o assunto vai ser bem interessante. E lembrando que a nossa entrevista, além do rádio aqui, é gravada também e publicada diariamente às 11 horas da manhã. Por isso, se inscreva no YouTube da Vale Feliz e ative as notificações. Professor Edson Pedrotti, prazer muito grande em tê-lo conosco nesta manhã, aqui na nossa entrevista. Bom dia. Bom dia e bom dia a todos os rádio ouvintes da Rádio Vale Feliz FM. Bom, a gente está curioso para saber um pouco mais, né, da chegada do cinquentenário dessa escola, desse colégio que é tão simpático, tão carismático, receptivo, né? Acolhedor, uma escola que tem história aqui na cidade de Feliz e também na região. A gente poderia saber um pouquinho mais sobre o contexto da instalação, dos 50 anos para cá, os pontos importantes, as melhorias que foram feitas, as adequações, né, para chegar aqui nesse cinquentenário, professor. Então tá bem, vamos a mais de 50 anos para trás, tá? Então bem legal a gente se dar conta que quando a gente tem uma coisa chamada instituição JMB, ela teve um trabalho feito, né? Então vamos nos remontar lá para 1974, onde um grupo aqui, porque tinha a Escola Normal de São Sebastião do Caí, certo? E aí as supervisoras Dulce Maria Simon e Adolfina Saltier Ruschel, que foi a segunda diretora, bem como a inspetora Maria Albertina Ricaldi, elas se organizaram lá na delegacia e fizeram uma solicitação para tornar a nossa escola uma extensão da Escola Normal de São Sebastião do Caí. Muito bem. O processo andou e depois, então, no dia 25 de abril de 75, foi decretado, através de um decreto, né? A criação da Escola Estadual de Segundo Grau. Muito bem, oficialmente. Aí, o que aconteceu? A escola não tinha terreno, não tinha prédio, não tinha nada, absolutamente nada. É uma história bem bonita. Aí no dia 22 de setembro de 75, eu estou botando os fatos mais importantes para a gente se dar conta, quando eu tinha 10 aninhos, às 20 horas no pavilhão da Escola Imaculada Coração de Maria, a nossa escola aqui, realizou-se a cerimônia de instalação da escola de segundo grau. Portanto, nós não éramos nada, nós não tínhamos prédio, não tínhamos nada, terreno, absolutamente nada, tá? Muito bem, aí passou o quê? Passou um semestre inteiro. E e essas escolas, então as aulas começaram e tiveram início no antigo prédio da comunidade católica. Muito importante, nós somos eternamente gratos a isso. Encerrado o primeiro semestre, ficou de setembro até dezembro, em janeiro de 76, professores sob a coordenação da primeira diretora, ficou 13 anos lá, Ilcinês Benemann, ela visitou instituições como o Lions, o Clube de Mães e Feliz, os bancos para o comércio, as residências, buscando equipamentos, máquinas de escrever, olha que legal, além de material didático, de limpeza, para começar a fazer funcionar a escola, o sonho deles, né? Então, no dia 13 de março de 76, tá? Aí se criou, tem uma foto linda lá que nós vamos mostrar. Essa é uma relíquia, né? É uma foto do primeiro bloco da escola. Tem uma foto lá bem legal que nós vamos passar no cerimonial, que ali mostra o primeiro bloco. Assim, condições bem precárias, apenas 4 salas de aula, uma sala de professores e um escritório de contabilidade. Porque nós tivemos a contabilidade, as pessoas se formou em auxiliar de contabilidade. Isso é muito importante na história do segundo grau também. Então isso foi uma história bem legal. Depois aí então a escola foi ampliada com a construção do bloco administrativo em 77, depois criou o bloco da área coberta, depois veio a escola de aplicação de 1º ao 5º ano, porque nós temos curso normal, que é uma realidade que forma secretários da educação, forma supervisores, enfim, forma professores. Assim, a escola do curso normal é uma referência aqui na região. E depois, em 7 de novembro de 78, a escola aí denominou-se Escola Estadual de Segundo Grau Jacó Milton Benemann. Para quem
foi oferecido esse nome para um homem super importante que a Feliz pouco conhece. Eu ia justamente perguntar. Então, quem é esse homem? Ele tem 18 livros escritos, um dos melhores professores de língua portuguesa da Feliz, nascido aqui em Escadinhas, irmã da Ilse Inês Bennemann. Então, uma pessoa muito importante, é o nosso patrono, tá? Excelente professor de língua portuguesa, escreveu 18 livros. Os livros, eu estudando, eu sou medalha de prata lá, eu tô 25 anos lá, tá? Então, eu lendo as histórias, eu fiquei impressionado com a contribuição que ele deu, que a gente pouco conhece. E aí, muito justa, e ele foi um destaque nacional também como escritor de livros didáticos do Brasil. Poucos sabem também disso. Isso é muito importante. Então, o nome da escola se deve a ele. E foi uma menção muito justa, merecida. Bem na entrada do protocolo da nossa escola tem uma referência com quadros lindos lá, com a história e com os livros dele. É uma coisa que a gente guarda com todo carinho isso. E tem uma referência. E quem me ajudou muito foi a Noêmia. Ela me ajudou a organizar aquelas fotos, ela tá bem legal aquilo lá. Para fazer um histórico, registro, porque afinal de contas é um legado, né? Claro, é um legado. Terminando aqui, então em 78 foi autorizado o estágio supervisionado para habilitação do magistério. Depois, em 15 de dezembro de 78, então ali ocorreu a primeira formatura, apenas 16 formandos de magistério, 21 de auxiliar de contabilidade, era o regime de semestre, não era trimestre, tá? E 37 formandos de regime anual. Muito bem, e finalizando, como a escola estava se adaptando às mudanças propostas pela nova LDB, sua denominação foi alterada para o Colégio Estadual Professor Jacó Milton Bennemann. Então ele mudou 2 vezes de nome, né? Isso aí. De acordo com a portaria de 14 de abril de 2000. Então o nome da escola hoje é Colégio Estadual Professor Jacó Milton Bennemann. Em referência a quem? Ao ilustre professor e irmão da primeira diretora, muito justo. Então foi uma história linda que começou com um sonho em 74 e vem até hoje sendo. Eu fiz bem rápida a história porque o nosso tempo aqui é limitado, só para as pessoas terem uma ideia de como nasceu a nossa escola. Eu me lembro quando eu cheguei em 2000 tinha 1.270 alunos. Isso é uma questão que me deixa muita saudade também. Alto Feliz, Vale Real e Linha Nova, todos estudavam ali. Eu me lembro aqueles ônibus que vinham de manhã e de noite. Só de noite nós tínhamos 480 alunos, eram turmas de 45, 50 alunos. Era uma outra história. E muito provavelmente neste exato momento que nós estamos conduzindo a nossa entrevista aqui, tem muita gente pensando, olha, com certeza. Também estudei no JMB. É difícil, quem não estudou lá, né? Então assim, a gente tem um carinho enorme assim, e é grato também, por isso que a gente, na solenidade, depois a gente vai falar como vai ser, né? A gente tem um enorme carinho por essas escolas todas que fizeram parte da nossa história, né? E depois, por questão, eles se tornaram municípios, Linha Nova, Vale Real, Alto Feliz, e com naturalidade criaram escolas próprias, né? É um movimento do progresso também, claro, né? Bom, diretor, nós sabemos que tem um evento, né? Programado agora para o sábado, dia 19 de setembro, às 10 horas. Sexta-feira. Aliás, sexta-feira, dia 19. Isso. Sexta-feira, dia 19, às 10 horas, no pavilhão do próprio colégio. Isso. Então a gente poderia reforçar o convite para a comunidade participar e falar um pouquinho do que vai acontecer nesse evento, professor. Sim, perfeito. Lá também vai rodar uma foto de 76 lá, onde tem o Simval Guazelli, que era o governador, descerrando a placa. Depois o filho do José Bennemann descerrando a placa. E esse pavilhão foi trazido por Vitor Fationi, que depois tornou-se, foi um deputado aqui da nossa região, a gente lembra disso, desembargador, né? E ele ajudou esse pavilhão que a gente fará a festa, a solenidade dos 50 anos. O que nós vamos ter? Nós vamos ter uma cerimônia assim muito familiar. É assim, para mim é uma questão assim que me diz muito respeito. Assim, as pessoas que 50 anos eu fui visitá-las, eu fui atrás de verificar quem foi funcionário, professor, supervisor, orientador, e eu percorri a cidade, aí faz Vale Real também, Alto Feliz, Linha Nova. Eu tentei, se eu esqueci alguém eu peço desculpa, eu tô 25 anos aí, tá? Então alguns que eu não consegui
Sintam-se, por favor, convidados. Eu fui, o professor Edson me esqueceu. Não, vem lá. Então, a gente convida todos para essa solenidade, que vai ser uma coisa assim, uma viagem no tempo. A gente vai lembrar com carinho todo esse pertencimento, esse comprometimento, essa história de realização profissional. Eu fui professor, eu me realizei ali, eu trabalhei 10, 15, 20 anos, foi a minha segunda família. Sabe aquela história de realização pessoal e profissional? Então, é um sentimento assim bem legal, que a gente quer fazer uma solenidade, assim, convidando a SEDUC, a CREA, a Prefeitura. Todas as secretarias de educação estão convidadas, a Rádio Vale Feliz FM estará presente, o jornal, enfim, é uma solenidade importante. A gente, assim, 50 minutos, 1 hora, e depois, aí a gente vai sentar ou ficar de pé. Vai ter umas coisas bem boas para comer, com certeza, tá? E aí tirar fotos, conversar, contar histórias, isso é a parte mais bonita que a gente pode ter, né? Eu estava me lembrando agora, né? Os professores que passaram nesses 50 anos por essa escola, né? Também tiveram um papel muito importante, que muitos desses seus alunos hoje são advogados, médicos, sim, dentistas, profissionais de diversas áreas diferentes, sim, né? E os professores estavam ali, né, contribuindo com a sua força-tarefa diária para formar esses alunos que hoje aí representam muitas áreas importantes, dos profissionais importantes de diversas áreas aqui da nossa região e fora, sim, da região também. Isso é uma questão bem importante que a gente quer colocar. A nossa escola sempre foi uma referência no curso normal. Os alunos se formaram e passaram direto nas universidades públicas federais, no Enem com boas notas. Então a escola pública dá certo, sim. Fomos destaque ano passado no IDEB, ficamos em primeiro lugar no município. Isso é importante. No SAERS, na Prova Brasil, nossos alunos também, quando a nossa cidade tornou-se a referência como cidade de melhor qualidade de vida, a educação estava junto nesse processo. O processo educacional estava junto. E vamos começar pelo prefeito aqui. O prefeito foi o meu aluno. Que honra, né? Vereadores foram meus alunos, né? Então, assim, pessoas hoje que são dentistas, médicos, enfim, todos que têm um posto importante, assim, de destaque, né? Passaram pela escola, né? Tiveram uma boa base. E isto é a parte mais importante para mim que a escola deixa. Qual é o legado que a escola deixou para as pessoas? Que tipo de cidadão nós formamos? A filosofia dos colégios é ser mais, tentando formar o aluno como uma pessoa crítica, responsável, que tem um discernimento bom, que tem liberdade de expressão, que tem a capacidade de fazer movimentos, que tem até habilidades, competências. Então isso nós queremos formar. Não apenas alguém que decora as coisas, sabe as coisas. Não. É uma pessoa. Para a cidadania, né? Perfeito, a palavra encerrou. Cidadania. Cidadania significa todas aquelas habilidades que me tornam um ser político, como dizia Platão e Aristóteles lá na Grécia Antiga. Professor Edson Pedrotti, diretor do JMB de Feliz. Então, sexta-feira agora, né? Sexta-feira agora, às 10 horas da manhã, na própria escola. No pavilhão da escola. Pavilhão da escola. Todo mundo se reúne ali para a solenidade. Isso aí. Vamos reforçar esse convite? Isso. E vamos botar uma placa lá, que fica como memória. A gente vai embora e a gente tem que deixar as caminhadas, a gente tem que deixar a caminhada da gente. E a placa sempre, quando eu olho a placa da inauguração da pedra fundamental, ali começou tudo, né? Bem na entrada, né? Isso tem uma marca fundamental. Então, assim, a gente vai embora, as pessoas depois ocupam nossos espaços, e o importante é a nossa escola sendo uma referência na região. Então, sintam-se todos convidados, tá? Quem eu esqueci, por favor, desculpe, tá? Sinta-se quem foi aluno, quem se sentia assim, gostaria de fazer parte, quem foi professor, supervisor. Se eu esqueci, por favor, 19 de setembro, véspera do dia 20, 10 horas no nosso colégio. Seja bem-vindo. Sexta-feira agora a gente se reúne lá. Tá bom. Muito bem. Professor Edson Pedrotti, diretor do Colégio Estadual, professor Jacó Milton Benemann de Feliz, na entrevista do dia desta manhã, um belo bate-papo aqui.
Reforçando mais uma vez o convite, sexta-feira agora, dia 19 de setembro, às 10 horas da manhã, no pavilhão do colégio, então terá uma solenidade comemorativa ao cinquentenário da instituição e todos estão convidados a prestigiar. Professor, muito obrigado, parabéns, sucesso nos projetos, estamos sempre à disposição.